Olá, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula de termometria, ou melhor dizendo, termologia. E esse sub-ramo da termologia que vamos estudar agora é variação de comprimento, ou melhor dizendo, dilatação térmica. A dilatação térmica pode ocorrer nos três estados da matéria: no estado sólido, líquido e gasoso. Aqui a gente só vai ver a dilatação do estado sólido e do estado líquido. São muito pequenas essas dilatações. E na dilatação dos sólidos, a gente pode subdividi-la em três partes. Dilatação linear, onde só estuda a dilatação de uma dimensão. Dilatação superficial, onde se estuda a dilatação em duas dimensões, e a dilatação volumétrica, na qual se estuda a dilatação do corpo nas três dimensões conhecidas. Bom, vamos ver quais são os fatores que influenciam nessa dilatação desses corpos, ou seja, no aumento. Obviamente, a temperatura é a principal, certo? Já antecipando para vocês. Então, assim, quero falar também para vocês que em breve faremos um simulado, valendo nota para o ano, caso não seja cancelado o ano letivo. No simulado que ocorrerá daqui a umas 3 semanas, não cairá este assunto. Só vai cair o primeiro conteúdo, que foi escala termométrica, e o segundo conteúdo, que foi calorimetria. Certo? Ok? Então, vamos lá dar sequência aqui na variação do comprimento em função do comprimento inicial. Vamos imaginar o seguinte, que você tem esta barra aqui de um material qualquer, um estado sólido, obviamente, medindo L0. Esse L0 é que significa comprimento inicial, esse zero subscrito aqui, pequeno. E na temperatura, θ inicial. Mas você resolve aquecê-lo, como mostra aí a animação com esta vela. Ao aquecer, o que vai acontecer com esse corpo? Seus átomos, suas moléculas começam a vibrar com mais intensidade, afastando uns dos outros, portanto, aumentando o tamanho desse corpo. Isso que é a dilatação. Bom, está aí. O corpo agora passou a ter um novo tamanho que eu vou chamar L, não mais L inicial, certo? Na temperatura θ agora, na temperatura maior, ele tem esse novo comprimento. Isso é o quanto ele dilatou essa destaque aqui em vermelho, certo? Obviamente que você não vê um corpo, uma colher da sua casa, quando você aquece, aumentar assim tão drasticamente como uma borracha. Não, você não vê, certo? Mas são pequenas dilatações que podem ser detectadas com aparelhos especiais. E elas são importantes para o mundo físico, nosso mundo real. Qualquer engenheiro, da maioria de qualquer área da engenharia, tem que saber isso aqui de cabo a rabo. Por exemplo, para projetar os trilhos, tem que ter um espaçozinho entre um e o outro, prevendo as dilatações, o aquecimento das estações do ano. Senão, eles vão entortar todo. Para fazer a rede elétrica, da mesma maneira. O engenheiro elétrico tem que saber quanto vai dilatar os fios. Por isso que esses fios que passam aí por dentro do mato tem uma barriga. Aquilo ali é para ele não ficar tensionado e quando ele se dilatar, acabar rompendo, certo? Então vamos lá. Continuando. Então isso aqui é o que representa o quanto foi dilatado desse corpo. Vamos chamar isso de ΔL. E o que é o ΔL? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Bom, vamos imaginar um segundo material, ou um segundo corpo, aí, uma segunda barra, do mesmo material, a cor é a mesma, então do mesmo material, a cor está representando um determinado material aqui, nessa simulação, e que ele tenha, então, comprimento inicial L', certo? Era maior do que o comprimento inicial do primeiro corpo aqui. Vamos aquecê-lo, e o que é que vai acontecer? Ao aquecê-lo, ele também dilata, mas o quanto que ele vai dilatar? O quanto ele dilata depende do tamanho dele. Ele dilata do mesmo tamanho do outro? Não. Vamos supor que ele seja, inicialmente, ele tenha 2 vezes o tamanho do
primeiro condutor aqui, da primeira barra. Então, se ele tem duas vezes o comprimento, ou seja, se L'0 é duas vezes esse valor aqui, L0, então ele também vai dilatar duas vezes mais, certo? Então, a dilatação é proporcional ao tamanho inicial do corpo. Então, observe o seguinte, que não vai ser só esse tracinho aqui, se ele tiver duas vezes o tamanho do de cima, vai ser dois tracinhos aqui desse vermelho. Ou seja, está dilatando duas vezes mais, porque ele é duas vezes maior, certo? Então, de cara dá para ver aí que a dilatação é proporcional ao tamanho inicial do corpo. Prosseguindo. Então, ΔL, que é a dilatação, é proporcional. Se lê esse símbolo aqui como proporcional ao comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, mais se dilata um determinado corpo. Continuando. Também é óbvio que a dilatação depende da temperatura. Isso aqui é o fator primordial, certo? O mais importante, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar o seguinte. Tem aí um corpo que está com a temperatura, está em destaque aqui azul, a temperatura T, ter utilizado θ, que agora a gente está utilizando θ, mas está valendo. É a temperatura inicial e ele é aquecido. Ele tem comprimento L, inicial, e aquecido. E ele aumenta de acordo com a temperatura. A temperatura aumentou um certo valor aqui, ele também aumentou de tamanho. Aumentou 1 grau. Para 1 grau, houve aumento desse tamanho. Isso aqui é um exagero, viu, pessoal? Estou exagerando bastante aqui. Bom, se a temperatura aumentar 2 graus, ele vai aumentar 2 tamanhos desses, ó. 2 frações dessas aí. 3, vai aumentar 3 frações dessas. E assim por diante, certo? Então, dá para ver também que a dilatação de um determinado corpo é proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior será a dilatação do corpo em estudo. Então, temos aqui o ΔL aqui em destaque, que essa parte aqui foi a variação. É proporcional a quem? A o ΔT ou ΔT. Há uma proporcionalidade entre a variação do comprimento e a variação da temperatura. Prosseguindo. A variação também deste comprimento é também, ou seja, desculpe, a variação do comprimento ela pode também ocorrer de forma contrária. Como assim? Ela pode haver, na verdade, não uma dilatação, pode haver uma contração. Só é o corpo ser resfriado. E essa diminuição, essa contração, também é proporcional ao quanto a temperatura vai cair. Quanto mais a temperatura do corpo cai, menor vai ser o seu tamanho. Ou seja, ele se dilata negativamente, ele reduz o seu tamanho. Mais será a redução no seu tamanho. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho um corpo em destaque em azul, com o comprimento inicial L. E está com a temperatura θ. Então, vamos imaginar que a temperatura caia 1 grau. Vamos colocar um gelo aí para esfriar esse corpo. Ao cair 1 grau, ele reduziu esta fração aqui do seu tamanho. Essa fração não sei, mas ele poderia ser um milésimo, centésimo. Bom, então, se ela reduzir 2 graus a temperatura, como estou mostrando, reduz 2 frações dessa, do seu tamanho. 3 frações, e assim por diante. Então, a contração, que na verdade é uma dilatação negativa, é diretamente proporcional à queda na temperatura, ou seja, à variação de temperatura negativa. Também é válido esse princípio para ele. Então, continuando. Então, vale o mesmo princípio do outro. A dilatação é proporcional à variação da temperatura, só que nesse caso ambas são negativas. Tanto a dilatação está sendo negativa, quanto a variação de temperatura. Porque afinal é maior do que a inicial é maior do que a final. Aí o símbolo de proporcionalidade.
Também a dilatação não ocorre de forma igual para todos os corpos, para todos os materiais. Cada material se dilata de uma maneira. O ferro se dilata de uma forma, a prata de outra, ou seja, eles têm coeficiente de dilatação diferente. Então depende da natureza do material, certo? Um dilata mais do que o outro, considerando a mesma variação de temperatura. Por exemplo, o ouro sofre uma variação de temperatura de 10 graus e o ferro sofre uma variação de temperatura de 10 graus. Vamos supor que você tenha duas varas, uma de ferro e uma de ouro de 1 metro, e aquece ambas à mesma temperatura. Ambas estavam a 25 graus Celsius e você aqueceu até 35 graus Celsius. Uma vai variar mais do que a outra. Mas tinha o mesmo tamanho. Depois do aquecimento, elas ficarão maiores, mas com tamanhos diferentes, porque os coeficientes de dilatação delas são diferentes, certo? Então, depende da natureza do material. É isso que eu quero dizer. Então, vamos imaginar esse material roxo aí, com a temperatura θ, comprimento inicial L0, e aquecemos, ao aquecer, dilatou, certo? 1 grau, vamos supor, dilatou esse tanto. Passou a ter um comprimento agora L. E a variação está representada com esse traço, vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. E o que nós vamos ter, então, no segundo caso, esse material aqui em azul, que é do mesmo tamanho desse aqui, exatamente do mesmo tamanho. Só estão com cores diferentes, representando materiais aí diferentes. É aquecido na mesma temperatura, ou seja, 1 grau. Porém, ele dilatou mais. Por que ele dilatou mais do que o primeiro? Porque ele tem um maior coeficiente de dilatação. Nesse caso, coeficiente de dilatação linear, porque estamos trabalhando com apenas uma dimensão. A dilatação em só dimensão. Uma só dimensão, certo? Ok? Então, os três fatores que vão determinar quanto um corpo se dilata são esses aí. O comprimento inicial desse corpo, a variação da temperatura e a natureza desse material. Materiais diferentes têm coeficiente de dilatação linear diferente. Já tinha cantado essa pedra para vocês antes. Então, nós teremos aqui. Esse alfa indica o coeficiente de dilatação linear. Alfa 1 do primeiro material, alfa 2 do segundo material. Então, eles são diferentes, os materiais são diferentes, esses coeficientes. Definição de coeficiente de dilatação linear. Vamos imaginar esse corpo aqui está seccionado em 10 partes iguais, certo? E vamos imaginar que ao aquecer 1 grau, ele aumenta um valor igual a uma fração dessa, ou seja, 1/10 do seu tamanho. Cada parte dessa, você está dividindo em 10 partes aqui iguais, então cada tamanho desse azul aqui é 1/10. Então ele aumentou 1/10 do seu próprio tamanho, certo? Isso é uma dilatação gigantesca. Se você tivesse 1 metro e tiver de um material que se dilatasse desse tamanho e tivesse uma vara de 1 metro, ao aquecer ela ia para 1,10 m. Isso é um exagero muito grande, mas é só para você entender. Bom, se você aquecesse então 2 graus, aumentasse a temperatura em 2 graus, a dilatação 2/10 do seu próprio tamanho. 3 graus, 3/10 do seu próprio tamanho. E assim por diante. Como posso representar? Representa da seguinte maneira. A alfa corresponde a 1/10 por grau. 1/10 do seu tamanho. Ou poderia colocar 1/10 em notação científica. 1 vezes 10 a menos 1 é 1/10 por grau. E da forma que é mais escrita. Dessa maneira. Além de colocar 1 vezes 10 a menos 1, tirar essa barrinha e colocar o menos 1 aqui, que significa, quando tira a barrinha, que é uma divisão, você está elevando a base. A base é graus Celsius, ficou por grau, certo? Então, 1/10 por grau Celsius. Ah, só vou utilizar mais a de cima. Pessoal, eu aconselho a aprender todas, em especial a de baixo, certo? Entender perfeitamente essa, porque aqui tem mais um livro essa daqui. Você raramente vai encontrar as duas de cima, mas essa daqui pode pesquisar em todos os livros aí. Em questões da internet que vocês vão ver.
Então, mas na verdade essa dilatação de 1/10 é algo gigantesco. 1/10 do tamanho. Então algo que tivesse 10 metros, ao aquecer 1 grau, ia para 11 metros. E 1 metro é 1/10 de 10 metros. Então, imagine os trilhos aí que são muito grandes. Isso seria uma catástrofe. Mas a gente sabe o seguinte, que os corpos se dilatam muito, muito pouco. Então aqui eu estou fazendo uma simulação e eu tenho esta barra aqui. Vamos supor que ela tenha um coeficiente de dilatação não 10, mas 1/100. Então, quanto que vai aumentar quando aquecesse 1 grau? Ia aumentar 1/100 não, 1 milésimo. Aqui ó, é 1000 vezes menor do que isso aqui, realmente 1000 vezes, certo? Eu coloquei de tal forma que essa em vermelho, esse tracinho vermelho fosse 1000 vezes menor do que essa barra amarela. É o que ele aumentou por 1 grau, ou seja, é 1 milésimo do seu tamanho. Aí está piscando aí, certo? Deixa eu dar um zoom aí para facilitar mais a vida de vocês. Então, aí esse que está piscando aí em vermelho, aqui corresponde a 1 milésimo, ou seja, 1000 vezes menor do que o vermelho. Mesmo assim, ainda é muito gigante. Na verdade, as dilatações ocorrem na ordem de milionésimo, não de milésimo, de milionésimo. Então, eu poderia representar um milésimo da seguinte forma. Esse material aqui amarelo teria o coeficiente linear 0,001 por grau. Isso é 1 milésimo por grau. Ou ainda, milésimo poderia ser 1 vezes 10 a terceira por grau. A terceira não, a menos 3, desculpe aí. Ou, da melhor forma, o alfa desse material é 1 vezes 10 a menos 3 por grau ao invés da barra elevado a menos 1. É o que vai aparecer, certo? Mesmo assim, ainda é muito, muito grande essa dilatação. As dilatações, como eu falei, ocorrem na ordem de 10 a menos 6, que é milionésimo, certo? É isso que são as dilatações reais. E aí você tem para o ferro 12 vezes 10 a menos 6, ou seja, 12 milésimos para cada grau, ele aumenta 12 milésimos do seu tamanho. O aço, que é basicamente ferro, também praticamente a mesma coisa. O alumínio, para cada grau de aumento, vai ter 24 milionésimos do seu tamanho. E se for o resfriamento, reduz 24 milionésimos do seu tamanho para cada grau, certo? Mercúrio tem uma dilatação alta, 41 milionésimo do seu tamanho para cada grau. Vidro, 9 milionésimo, isso aqui é o milionésimo do seu tamanho para cada grau positivo, então vai ter um aumento positivo, 9 milionésimo do seu tamanho. Se for negativo, reduz 9 milionésimo do seu tamanho para cada grau, certo? A equação da dilatação térmica. Sabemos que a dilatação térmica ela é proporcional. Proporcional ao quê? Ou seja, ela é quanto maior for o comprimento inicial e a variação de temperatura. E o alfa, que é constante de proporcionalidade, representa justamente o tipo de material. Então, ela pode ser dada por essa fórmula aqui. Ó. Isso aqui é a dilatação linear. Mas nós sabemos que a dilatação linear, delta é final menos início. E aí, se eu passar esse ΔL para o segundo membro, ele está negativo. Ele passa positivo. Pronto. Então, nós vamos ter o seguinte. Bom, o comprimento final é o comprimento inicial mais alfa vezes o comprimento inicial vezes Δθ. Colocando em evidência aqui quem o ΔL inicial, aqui subtende que tem 1, então ele sai da seguinte maneira, ó, vou deixar aqui em vermelho. L é igual L inicial. Então, de onde veio esse 1, professor? Olha, veio esse 1 seguinte, só tinha um L aqui, então estava multiplicado por 1. Então, L final é igual a L inicial, abre o parênteses, 1 mais alfa vezes Δθ.
Se você fazer o processo contrário, você vai chegar ao mesmo resultado. Vai fazer, ó, fazer um chuveirinho, como vocês chamam. Ela inicial vezes 1, ela inicial. Ela inicial vezes delta teta mais alfa. Então vai ficar alfa, ela inicial, delta teta. Bom, por enquanto é só. Próxima aula daremos sequência. Ou melhor, na próxima aula vamos fazer o simulado. Obrigado. Até o momento